Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu... Não é esse texto. Só um minutinho. O endereço está errado e o texto está projetado, é isso? É Lucas? Deixa eu ver. O texto está correto, o endereço está errado. Isso, Lucas. Lucas 18. A partir do versículo 24. Eu vou ler aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Esse versículo está dentro de um contexto que mostra o quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Por isso mesmo, Jesus, numa outra passagem conhecida de todos nós, diz que é impossível servirmos a dois senhores, ou a Deus ou as riquezas. E ele compara a entrada de um rico no reino de Deus com a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha. O que é uma agulha? Eu acho que o sol vai impossibilitar ali de você ver, mas a agulha era no muro de Jerusalém. Na parte de dentro havia uma entrada que cabia um homem, na parte interior do muro, e na parte exterior apenas aquele fiozinho ali, onde o soldado colocava o seu braço para atirar as suas flechas nos inimigos. Então esta é a agulha. Ela tem este formato de dentro para fora, ela fecha. Se olharmos por fora, o muro de Jerusalém até hoje tem aquele filete. E se olharmos por dentro, é tipo de uma casinha em que o soldado entrava e colocava os seus braços ali para atirar a flecha. Mas a grande lição que eu quero trazer nesta manhã é a impossibilidade do homem e as possibilidades de Deus. Esse é o tema de hoje. Então, nesta manhã, de uma forma mais devocional, eu pergunto para você qual é ou quais são as tuas impossibilidades. Queria desafiar o seu coração nesta manhã, trazendo esta verdade bíblica de que para Deus tudo é possível. E quais seriam as nossas impossibilidades? A primeira, que o próprio texto diz, e eu queria falar sobre isso. A maior necessidade que o ser humano tem é da salvação eterna. E talvez a maioria não saiba disso, o ser humano não sabe disso, que esta é a sua maior necessidade. E por que a maior necessidade? Porque aqui a nossa vida sobe até os 70, havendo vigor até os 80, e agora com o avanço da medicina até os 90, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, o mais jovem, o adolescente, eu pedia para Deus: Senhor, dá-me vida até os 80, hoje eu já estou negociando com Deus os 85, pode ser que daqui mais um tempo eu falo: Senhor, dá para pôr mais 5 aí e ir até o 90, mas a vida passa, o que fica é
de fato a eternidade. E a Bíblia diz que todos os seres humanos pecaram, e todos por si mesmos jamais alcançam esta salvação. Por melhores que sejam, por mais bondosos que sejam, por mais obras de caridade que façam, jamais podem comprar a salvação. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão afastados. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, que é santo, santo, santo. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. E a Bíblia também afirma, é muito clara em afirmar em várias partes, que a salvação é pela graça de Deus, não é pelo nosso esforço, muito menos pelo nosso merecimento. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente dado, oferecido por Deus em Jesus Cristo. A Bíblia também diz em Gálatas 2,16, não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado, mas pela fé no Filho de Deus. Tito também nos diz que quando se manifestou a bondade de Deus para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas porque Ele teve compaixão de nós, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a maior das impossibilidades humanas é a salvação eterna. Todo esforço do homem não pode levá-lo ao céu. Você olha para a história de Nicodemos em João capítulo 13, ele era um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem bom, um homem correto, um homem de testemunho na sociedade. E Jesus olhou para ele com muito amor e disse: importa-vos nascer de novo, é necessário nascer de novo. Por coisas que façamos, jamais alcançaremos a vida eterna. Em Romanos, Paulo faz um tratado a respeito disso, capítulo 8, ele diz que porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a lei é boa, a lei é de Deus, a lei é santa, mas ela estava enferma porque a carne, a natureza humana é corrupta e não consegue cumprir a lei. Então, pela lei, pelas obras da lei, pela prática da lei, ninguém alcança a vida eterna, porque ninguém consegue cumpri-la na sua totalidade. Então, esta impossibilidade humana tornou-se possibilidade de Deus em Jesus Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Esta é a primeira impossibilidade do ser humano e é a primeira possibilidade de Deus. Quando você deixar este mundo, você quer ir para perto de Deus? Isso é impossível a você, mas é possível para Deus. Aí que entra a nossa fé. Não confiar em nossa justiça, não confiar em nós mesmos, mas confiar totalmente naquilo que Cristo fez por nós. Segunda impossibilidade é que sem a graça de Deus é impossível viver. Há vários anos atrás, ninguém imaginava que aqueles monumentos em Manhattan, em Nova York, seriam abatidos, como num jogo de videogame, as Torres Gêmeas. Jamais a gente imaginou isso. Eu me lembro até o dia e o que eu estava fazendo na hora, quando deram a notícia. Principalmente num país, o país mais militar, mais bem armado do mundo. Queridos, a morte está aí todos os dias, ceifando vidas, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia. As tragédias estão aí na televisão, chuva para lá, chuva para cá, morros caindo e matando pessoas, catástrofes, doenças, ataques cardíacos, a morte natural. Quem pode escapar? Todos nós somos impotentes diante da morte.
se Deus não segurar firme em nossas mãos, o que será de nós? E há casos também estranhos, em que o carro é completamente destruído e a pessoa sai ilesa. Há casos que a casa desmorona e as pessoas não morrem. Eu estou aqui falando com vocês, posso não terminar a minha fala aqui. Posso não terminar. O Salmo 90 diz que a nossa vida é como a erva que brota pela manhã, que cresce, que viceja, que fica bonita, mas à tarde ela murcha, seca e morre. Por isso o mesmo autor desse salmo começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Para você e para mim é impossível acordar mais um dia, mas a Deus tudo é possível. Não sei se você, quando abre os olhos, agradece a Deus, mas podemos não abrir. Até tem uma expressão que a gente brinca, né? Acordou morto. Não acordou, na verdade, né? Não acordou. É por isso que nós não devemos nos preocupar, queridos, com coisas menores. Jesus disse para não andarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, porque a nossa vida como um todo e a nossa roupa é menos importante do que nós para Deus. A nossa vida como um todo está nas mãos de Deus. Então uma das nossas impossibilidades é viver, mas é uma possibilidade de Deus. Me lembro que o ano passado perdi um sobrinho neto, que ao nascer teve o seu fêmur fraturado, ficou no hospital, isso porque foi cesárea a cirurgia. Pegou uma infecção e viveu apenas uma semana, e nasceu perfeito, com saúde. A nossa vida está nas mãos de Deus. Terceira impossibilidade, há coisas em nossa vida que nós lutamos, oramos, fazemos tudo o que é possível aos olhos humanos, aos olhos dos especialistas, aos olhos da ciência, mas nada resolve. Mas as nossas impossibilidades são possibilidades de Deus. É exatamente nessas horas que o camelo consegue passar pelo fundo da agulha. Então a terceira impossibilidade são os milagres. Os milagres. Por isso eu perguntei no início: quais são os teus impossíveis? Quais são as tuas impossibilidades? Quantos anos você tem lutado e tem orado e perseverado em oração por algo que não acontece? Talvez uma doença. E aí me vem à mente aquele texto da mulher com o fluxo de sangue, há muitos anos lutando com aquela hemorragia, despendeu toda a sua renda financeira com médicos, com a ciência, e não resolveu. Mas num encontro com Jesus, o milagre aconteceu. Queridos, se o nosso impossível é a cura de uma doença, nós precisamos acreditar em milagres. O dia que eu não acreditar mais em milagres, eu não subirei mais a esta tribuna. Eu paro de falar. Quando a igreja não acreditar mais em milagres, a igreja pode fechar as suas portas. Não há necessidade da igreja, porque a igreja, ela está intimamente relacionada com a fé e com o transcendente, com aquele que está acima de nós. Porque a razão e a inteligência, a ciência está aí para explicar as coisas que são possíveis de explicar. Falava esses dias, nós falamos no campo, não exatamente da ciência, nem da engenharia, nem da astronomia, mas no campo da teologia. Nós falamos de Deus, nós falamos de fé, nós falamos de crença.
Então nós precisamos crer em milagres. Segundo, nos colocar, com fé diante de Deus, numa fé ativa, prática, numa fé que clama, que busca, que ora, uma fé confiante. Gosto muito de uma frase aqui no Vale da Bênção: toma a atitude da oração, retém a fé e o resto eu farei. É como se Deus estivesse nos falando isto: tome a atitude da oração, guarde a fé, continue tendo fé e o resto eu farei. Soberania de Deus, mas também a confiança humana. Outro impossível muito comum em nossos dias é ter uma vida conjugal equilibrada, satisfatória, com harmonia, com paz, com satisfação, com afetividade, sem interferências de terceiros, de internet, de revistas, enfim, de televisão, de mídia. Satisfação no casamento de alguém que completa e é completado pelo outro. Está difícil hoje em dia. A impossibilidade humana é oposta à possibilidade divina. Então, em Deus, por meio da ação do Espírito Santo, por meio do modelo de Cristo e a igreja, por meio do modelo de Cristo, do seu amor sacrificial, e por meio do Cristo que vive em nós, nós podemos ter uma vida conjugal harmoniosa, satisfeita. Em Deus e para Deus tudo é possível. Há outros impossíveis também. Os vícios, nas suas variadas formas, são impossibilidades humanas, mas possibilidades para Deus. Até mesmo quem trabalha hoje no campo da recuperação de dependentes químicos já fala isso fora da igreja, numa recuperação, num tratamento biopsico, social, espiritual. Já estão incluindo também o espiritual nesse tipo de tratamento. Eu não vi, na minha caminhada pastoral, trabalhando com amor exigente, alguém que se manteve limpo dos vícios, da drogadição, sem o apoio espiritual. Queridos, eu creio que quando Jesus invade uma vida por completo e toma conta do ser, do coração de uma pessoa, essa pessoa recebe uma alegria tão grande, uma paz tão grande, uma satisfação tão grande, que ela é então satisfeita, ela é enchida, ela é plenamente tomada pela presença de Deus e o seu Espírito e a alegria do Espírito, que ela então esquece. Ela substitui esta alegria pelas alegrias que ela tinha, mas que a escravizava. Eu quero, nesta manhã, parar por aqui e perguntar: qual é o teu impossível? Qual o milagre que você precisa? O que é uma impossibilidade hoje na sua vida, mas que se torna uma possibilidade para Deus? Queria desafiar você a colocar diante desse trono poderoso, desse trono de graça, como diz Hebreus, com confiança, com fé, diante desse Deus Todo-Poderoso, e desafio você a fazer como a viúva diante do juiz perverso. Continue, persevere. Nós vivemos dias que a perseverança parece que foi riscada do nosso dicionário. Somos uma geração delivery, fast food, da rapidez, e a gente descarta as possibilidades muito rapidamente. Na nossa relação com Deus não pode ser assim. Não pode ser assim. A Bíblia sempre traz, do Antigo ao Novo Testamento, a questão da perseverança,
da perseverança. E Deus nos diz nesta manhã: o que é impossível para você, para mim é possível. Então, nesta manhã, desafio você a crer, a continuar a crer. O justo vive pela fé, e fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você espera. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero orar por você. Feche os teus olhos e coloque diante do Senhor as tuas impossibilidades. Pai amado, não somos nós que seguramos em tuas mãos, porque nós somos infiéis, mas tu permaneces fiel. Tu seguras a nossa mão. Tu és a nossa rocha. Tu és aquele o qual nós podemos firmar a nossa existência, os nossos pés. Tenha misericórdia de nós. Como naquela passagem dos discípulos no mar agitado, Jesus disse: por que sois assim tão tímidos? De fato, nós somos muito tímidos. Nós temos pouca fé. Tenha misericórdia de nós. Nos socorre, Senhor. Nos alimenta, nos enche da tua presença, do teu Espírito. E dá-nos, ó Pai, esta paz, que o Senhor está no comando de todas as coisas, e aquelas coisas que são impossíveis para nós, para o Senhor não são. Toca a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos em nossas lutas, em nossos impossíveis. Socorre-nos nesta manhã. As orações que sobem aqui ao Senhor sejam recolhidas, e diante do teu grande amor e da tua grande soberania, tu sabes o que é melhor para nós. Cremos que tu tens o melhor para nós, que o Senhor nos ama. Por isso, transferimos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas necessidades e ansiedades. Recebe-nos, ó Pai, e dá-nos, ó Pai, da tua paz que o mundo não pode nos dar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.